prazer, é uma satisfação estar... Vou tirar aqui, acho que dá interferência. É um prazer e uma satisfação estar aqui, é sempre bom falar com os produtores, aproveitar para cumprimentar os colegas de painel, o Miguel, o Mário Sérgio, o Felipe, que foram pessoas, todos eles importantes, contribuíram bastante para o processo de criação e estruturação do RenovaBio. Cumprimentar os colegas da ANP que estão aqui, presença em massa, 3 superintendentes, Francisco Nelson, Fiscalização, Carlos Orlando e o Thiago do Refino, com os seus respectivos adjuntos praticamente, uma equipe grande da ANP. Cumprimentar a todos e dizer que a gente, do ponto de vista da ANP, estamos na reta final da regulamentação. Do ponto de vista formal, daquilo que a gente entendia como regulamentação estrito sensu, que seria necessário da ANP, a gente já teria liquidado a fatura se não fosse o próprio avanço do projeto, no próprio crescimento e da evolução do conhecimento do programa, a gente identificar novas necessidades, e que o Mário Sérgio tocou de relâmpago, que é a necessidade de especificar, definir, conceituar as operações elegíveis, né? Essas operações elegíveis que darão o laço que o Mário Sérgio citou, e isso apareceu na construção do processo. Isso está dependendo aí de uma contratação que a gente já está em negociação com o SERPA para a criação da plataforma RenovaBio, que vai identificar todas essas operações, e a partir disso nós faremos a definição daquilo que é elegível, do que é inelegível, a partir da identificação das nossas fiscais, para que possa dar legitimidade e credibilidade a cada CBio que vier a ser emitido no futuro. Então já antecipei toda a minha palestra aqui com essa apresentação. E aí, só para fazer lembrar o RenovaBio, há 2 anos atrás, eu com o Miguel fez uma apresentação sobre truco e eu fiz uma apresentação sobre o RenovaBio, há 2 anos atrás. E aí eu trouxe esse quadro exatamente do RenovaBio, quando estava naquele momento, né, Miguel, ainda era uma ideia, ainda era associação, não existia, era meados de 2017, não existia ainda a legislação, que foi criada depois em dezembro, num projeto de lei aprovado pelo hoje presidente executivo da Única, deputado Evandro Gussi, né, que teve a satisfação e a honra de ser o relator desse projeto, que foi rapidamente aprovado. Então esse é um quadro lá de 2 anos atrás, do último Summit, quando a gente, num painel parecido, trouxe, e aí se falava no RenovaBio com uma ideia que abastecia junto de outros programas, como o Combustível Brasil na época, que hoje Abastece Brasil, enfim, toda essa necessidade de reestruturação do setor de combustíveis, que está tão bem comentada e tão bem debatida nos últimos dias aí. Aqui um retrato do mercado de combustíveis, eu achei importante trazer para a gente ver como a questão da precificação ela é importante, ela é um reflexo da precificação da gasolina, como que ela se reflete no mercado de etanol. E a partir do momento que você teve a equiparação da precificação com paridade internacional, ou a política de preço da Petrobras se tornou mais ajustada com os mercados internacionais, e que teve que fazer um ajuste no preço da gasolina e puxou ele para cima, o etanol foi evidentemente competitivo e se apresentou como um combustível alternativo à gasolina, ao ponto de superá-la em alguns momentos. E teve um crescimento do hidratado da ordem de 42%, só no ano de 2018. O etanol como um todo, somando gasolina e anidro e hidratado, cresceu em torno de 15%. Então, o que dá a nós a clara certeza que o RenovaBio, criadas as condições, criadas as regras de comercialização, tendo uma boa política de preço, o etanol é muito competitivo e ele tem ainda um longo caminho, um longo espaço para ocupar. E aí as ações que a gente precisa para o atendimento do RenovaBio, falando do RenovaBio em si, né? Não vou ficar muito apegado aos conceitos, porque esses conceitos foram batidos e rebatidos desde ontem que se fala em RenovaBio, se fala do conceito do programa como um todo. O Miguel explanou muito bem ontem no painel principal. Eu vou deixar isso mais como as mensagens, mas é que ele traz. Hoje mesmo tinha uma notícia importante onde a EPE estima que há necessidade ainda de pelo menos mais 4 refinarias no país, e o RenovaBio vem nesse contexto dessa necessidade do cumprimento do Acordo de Paris para atingimento das nossas metas de redução dos efeitos de redução de CO2
e também como um estímulo para superar essa dependência externa, já que essas refinarias não virão em tão curto tempo, se virão ainda com aí um espaço, um universo de tempo que não se sabe precisar. E o RenovaBio e o etanol já está aí, os biocombustíveis já estão aí, tanto o biodiesel como o etanol. Então, o RenovaBio vem para estimular essa demanda e assegurar essa expansão. Então, estão aí os principais princípios e as ações, né, para o atendimento da demanda, daquelas projeções que a ANP já vem fazendo, a própria EPE tem, da necessidade que o Brasil terá de importação de derivados, infelizmente, dado o crescimento da economia, a retomada do crescimento da economia. E continuando a falar sobre o RenovaBio, também aqui os principais princípios e fundamentos que foram reproduzidos na lei, como eu vou mostrar a seguir, que é a redução das emissões, maior previsibilidade, expansão e produção de combustíveis, traz segurança no abastecimento, ou seja, ele implementado e gerando aquela previsibilidade que o Mário Sérgio falou, né? Preservação ambiental, de cara, já foi bem debatido, bem expressado ontem nas discussões que tiveram sobre o RenovaBio. Promoção de desenvolvimento, porque ele gera emprego, gera expansão do setor, gera emprego no campo, onde há necessidade de segurar as pessoas lá. Inclusão econômica e social, como por derivação, e promove a concorrência, dado que o etanol, como eu mostrei lá atrás, é um concorrente imediato da gasolina, desde que tenha condições de preços ideais e adequadas. Ele é um competidor muito forte da gasolina e pode vir ser um concorrente, né, ou pode vir ser a grande pedra de sustentação do país na transição energética, na evolução e no crescimento do mercado de carros híbridos, que já se apresenta aí com o primeiro carro da Toyota. Aqui são a lei de dezembro de 2017, com os princípios definidos na própria lei, que eu já falei, não vou perder tempo, fica aí, todos conhecem. As metas depois, a partir da criação da lei, as metas definidas pelo CNPE, né, nos próximos 10 anos, que a ideia é reduzir 10% das emissões da matriz de transporte brasileiras até 2028, também já apresentado, bastante discutido. Tem uma pequena correção que o CNPE está em consulta, levou a consulta, né, Miguel, sobre as metas, as obrigações referentes a 2018, né, que estão 2019, que estão em discussão, mas que o CNPE, sob coordenação do MME, deve apresentar em breve qual a saída. E aqui, concentrando um pouco mais nos aspectos da regulação, e daquilo que eu falei das operações que serão consideradas elegíveis e nos aspectos mais das competências da ANP. E a ANP ficou como competência a partir do decreto, da lei, do decreto que define as atribuições dos órgãos envolvidos na regulamentação do CBio, do RenovaBio até agora. A ANP ficou com duas grandes áreas, que é a criação, estruturação e a regulamentação das firmas inspetoras, né, o credenciamento, as regras, a RenovaCalc, construída por um grupo de pesquisadores e pessoas da academia, do mercado e do governo, e também da estruturação que veio mais fortemente agora a partir da evolução do programa, que é a estruturação do lastro das metas, das operações elegíveis e a definição das metas individuais, já vindas do decreto, e que com a publicação da resolução 791 da semana passada, a gente entregou aí já a definição das metas individuais que derivam daquelas metas gerais definidas pelo CNPE. Em linhas gerais, o produtor produz e aí ele certifica a sua produção, e a partir da certificação dessa produção gerará essa nota de eficiência energética que vai dar o lastro com o valor financeiro, que ninguém sabe o preço, que ninguém saberá qual é o preço, com o valor financeiro para a definição do valor do CBio, que será comercializado a partir da definição do escriturador, que tipo, natureza jurídica, que o Mário Sérgio já abordou aqui e que eu não vou me detalhar. E o decreto trouxe essas atribuições de toda estruturação para regulação, fiscalização da certificação, já na resolução criada pela ANP, que já criada pela ANP, que trouxe né, todo o processo de credenciamento das firmas inspetoras, e recentemente, a semana passada, a gente publicou a resolução de metas individuais
com todas as penalidades e o processo, ou seja, com toda a amarração em termos de penalidades para o cumprimento dessas metas, né? E também aí, seguindo o decreto, repete um pouco dos princípios. A resolução 758, que eu já falei, ela traz para a gente o regulamento para certificação das firmas inspetoras, ou seu credenciamento, a concessão, a renovação, a adoção da RenovaCalc, a emissão da nota de eficiência energética. A gente já falou bastante sobre isso, eu vou acelerar um pouquinho, porque eu queria me detalhar num ponto específico que o Mário Sérgio tocou e eu queria dar a ele um pouco mais de segurança do que a gente fez em termos de regulamentação para deixar todas as rotas já definidas. Essas rotas são bem conhecidas de vocês, não tem muita novidade, a apresentação fica para vocês, né? As metas, a resolução 791, que foi a semana passada, que traz o cálculo das metas individuais, e aqui eu vou me reter num ponto específico que ela segue aqui, que é a amarração do descumprimento parcial ou não das obrigações definidas pelo RenovaBio. E que a gente fez, Mário Sérgio, uma amarração com a lei de penalidades da ANP. Havia um debate muito forte se a multa seria o suficiente para estimular uma distribuidora. E fazia um cálculo que a gente fez lá, uma distribuidora das grandes aí teria algo em torno de 160 milhões vamos dizer assim, de custo para a compra do CBIO, no que está de definição de meta, aí fazendo aquele cálculo com o CBIO a 34, algo em torno de 160 milhões no primeiro ano para ela adquirir. Com a multa máxima de 50 milhões, ela fazendo a conta, melhor ela seria pagar a multa e vida que segue para não ter esse custo. Mas a gente fez, pela própria definição da lei, do que criou o RenovaBio e também das atribuições da ANP, na lei de penalidade da ANP, a gente fez a amarração das penalidades decorrentes do não cumprimento de alguma obrigação do RenovaBio, com também a lei de penalidade da ANP, que podem gerar outras sanções que vão além da multa, que seja na reincidência, no caso, uma suspensão, que é muito mais drástica, ou até a revogação de uma empresa. Então, o risco associada ao descumprimento dessa legislação é altíssimo para a distribuidora, que vai muito além da questão do custo da multa em si. Então, assim, sobre o aspecto de cumprimento ou não, a gente não vê nenhum risco de descumprimento pelas distribuidoras, sem falar risco de imagem e outras questões mais. Mas ficando só nas imposições legais, a gente amarrou, e aí méritos da equipe do RenovaBio, que vem trabalhando quase com dedicação exclusiva, a equipe lá da ANP como um todo, mas em especial da Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade, que vem trabalhando com muita dedicação. Eu diria que lá está todo mundo apaixonado pelo RenovaBio. A sorte é que a gente ainda tem aí um bom tempo de implementação e tem um bom tempo para eles continuar esse namoro aí com o RenovaBio. Tanto que tem gente lá, que eu não vou dizer quem é, que só quer falar de RenovaBio. E eu falei, olha só, você tem outras atribuições aí, para de falar de RenovaBio. Mas, enfim. E aí, os próximos passos, né? A gente tem aí a publicação da resolução que definiu as metas, com todos esses detalhes que eu falei há pouco. Temos aí no segundo semestre, estamos fechando a contratação por inexigibilidade do SERPA para fazer toda a plataforma. Vamos fazer uma segunda resolução para definir essas operações elegíveis ou não, que vai estar amarrada ao sistema e a plataforma que a gente está chamando de plataforma CBIO, em construção com o SERPA. E 2020 lá, o início do RenovaBio, e aguardando também a regulamentação da parte de escrituração financeira, enfim, que está sob coordenação do MME e que o Miguel tem a batuta lá junto com a turma dele para coordenar. Do ponto de vista da ANP, a gente está quase lá, né? Aqui é o que muda para o mercado, a necessidade que eles têm, mas acho que todos já tem usina certificando, já tem usina, tem duas empresas que estão em fase de consulta, uma de etanol e uma de biodiesel, que já passaram pela consulta da certificação, aquela consulta pública obrigatória, né? Não preciso ensinar vocês já o que tem aí, todos vocês estão bem alinhados, já entendendo qual é a responsabilidade e o que virá de ganho, o que precisará ajustar no seu processo para ter um maior ganho com a implementação do RenovaBio. Né? E aqui um recado que a gente sempre deixa aí de linhas gerais, mas que vale a pena fazer. Nós somos um mercado grande, talvez, tirando Estados Unidos e China, é o terceiro maior mercado de combustíveis de transporte do mundo. É um grande mercado, ainda com muito para crescer. O país voltando a crescer, nós vamos ter um déficit de produção, precisará importar, mas
há espaço, evidentemente, para crescimento do biocombustível, suprir boa parte dessa demanda. Então o RenovaBio se alinha com essa aí para dar maior segurança, né, esse crescimento com essa possibilidade, né? Já que a nossa capacidade instalada não é suficiente para suprir toda a demanda de combustíveis que virá pelos próximos anos. Tem a necessidade de desenvolver e pode estimular um desenvolvimento e o fortalecimento de contratos futuros, dando segurança, né, e previsibilidade, que foi uma palavra bem usada ontem, ao mercado de biocombustíveis. E o RenovaBio é fundamental aí como pedra fundamental para o cumprimento das nossas metas. Em linhas gerais, era isso que a gente tinha para apresentar. E agradecer a Única aí, em nome do Luciano, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui discutindo com vocês. Obrigado.